Amós, capítulo 3, do verso 9 ao 11, nos diz assim: Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é mau tempo. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amós, ao seu tempo, trouxe uma visão de Deus perante as injustiças humanas. E este profeta, por ser um homem simples, era um homem que convivia com o seu povo. Era um homem do meio do povo. Era um homem que escutava o povo. Estava como pastor de ovelhas e gados numa pequena cidade chamada Tecoa. E era da nação de Judá, Israel do Sul. Mas Deus o chamou lá para anunciar a sua mensagem na nação vizinha, que também era do Senhor, chamada Israel do Norte, que tinha um outro rei, Jeroboão II. O rei de Judá, que era o Israel do Sul, era o rei Uzias. E tinha também uma outra capital, chamada Samaria. E tinha uma cidade muito importante em Israel do Norte, chamada Betel, aonde o nosso querido profeta Amós passou profetizando e anunciando a vontade e a palavra de Deus. E a mensagem de Amós estava resumida em 3 áreas. Ele denunciava a injustiça, denunciava a corrupção e a opressão que estavam ali pairando no país. E tudo isso acarretava uma influência negativa na vida das pessoas, tanto na vida religiosa, que estava muito fria espiritualmente, e o povo não estava mais se relacionando com Deus de maneira sincera. Os cultos, os sacrifícios não passavam de meros ritos, e isso não agradava a Deus. Deus estava manifestando a sua indignação, a sua insatisfação com relação ao comportamento do povo. A vida secular das pessoas também era afetada. Não havia integridade, nem moral, nem integridade espiritual. O povo estava se portando de maneira injusta e desonesta. Mas Deus chama um homem para profetizar e para anunciar aquele panorama, não só espiritual, mas como social e político também daquele tempo. E toda a profecia de Amós, nós podemos aplicá-la à nossa vida hoje também. Não só no que diz respeito à nossa vida secular, ou seja, fora dos trâmites religiosos, mas também na nossa vida familiar e vida espiritual. Aonde houver um construto social, ou seja, relacionamento entre pessoas, nós podemos aplicar diretamente esta palavra do profeta Amós. Nós influenciamos, temos esse poder de influenciar e também temos o poder de sermos influenciados. E quando nós escolhemos influenciar, nós precisamos construir na nossa vida princípios que são de acordo com a vontade de Deus, para que a nossa influência seja positiva. Por exemplo, dentro da nossa casa, o pai tem que ser um homem de Deus, tem que ser referência não só de integridade moral, no que diz respeito à sua vida familiar e secular, mas também de integridade espiritual. Ele precisa ser visto pela sua esposa, pelos seus filhos, como alguém de fé, alguém que se relaciona com Deus, alguém que se reporta a um ser superior espiritual que ele tem como Deus de sua vida.
assim também a esposa e assim também os filhos. Então, quando nós olhamos para a família como uma célula da sociedade, nós percebemos que ali Deus pode atuar. E o lugar melhor para Deus atuar é na família. Porque atuando dentro da família, Ele vai influenciar a sociedade, Ele vai atuar indiretamente na sociedade. Mas, na nação de Israel do Norte, principalmente, não aconteceu isso. Os homens e mulheres de Deus foram relaxando na sua vida espiritual. Foram relaxando nos seus conceitos, tanto morais, como éticos e espirituais também. A sua vida religiosa, que poderíamos dizer hoje num conceito mais moderno, a sua vida de espiritualidade, foi se corrompendo. Não passando de religiosidade, ou seja, de meros ritos, de meros compromissos com Deus. Então, a igreja, o templo, passou a ser visto também como um lugar de compromisso social. Os homens e as mulheres do povo de Deus iam sacrificar, prestar cultos ao Senhor nos dias certos, que a religião mandava, determinava, mas a sua caminhada até o templo era uma caminhada pura e simplesmente corriqueira, ritualística, para cumprir um compromisso que naquele tempo deixava de ser espiritual, para ser também social. Qualquer semelhança com a nossa vida hoje deve ser combatida. Porque da mesma forma que Deus manifestou a sua indignação, a sua insatisfação com o povo naquele tempo, Deus também manifesta hoje, irmãos. E a nossa família não pode ser alvo da insatisfação de Deus. O que vivemos na nossa casa e que trazemos para a igreja e que levamos para a sociedade, também não pode ser alvo da insatisfação, da indignação de Deus. E se queremos viver de uma forma feliz, fazendo diferença, positivamente falando, nós precisamos da companhia de Deus. E a grande questão é que Deus não se apraz, Deus não tem prazer de companhia ou em companhias nas quais Ele não é privilegiado a nível de conceitos, a nível de valores. O Senhor não coaduna com o pecado, nem muito menos com a corrupção, um tipo de pecado específico que Ele chama de transgressão. E neste texto, nós percebemos a forma como Deus mostra o caos que estava instaurado na nação de Israel, através da causa e do efeito. O relaxamento com os conceitos de Deus foi a causa da injustiça social. O relaxamento com o culto a Deus, transformando de um momento espiritual para um momento pura e simplesmente social, foi a causa daquilo que trouxe um efeito negativo para a nação, que foi a corrupção. E uma corrupção que se instaurou não só a nível político, mas também a nível religioso, porque naquele tempo, se tratando da nação de Israel, o poder político e religioso caminhavam juntos. Então nós vemos, por exemplo, um sacerdote chamado Amazias, que quando ouviu e viu Amós profetizando contra aquela situação que ia contra a sua situação pessoal de conforto, de complacência, condescendência com a política daquele tempo, a corrupção, porque ele usufruía. Ele diz para Amós voltar para sua terra, para a sua cidade de Judá, usando a sua autoridade de sacerdote. E olhando para Amós com um olhar de desprezo, porque se tratava de um homem de campo, um pastor de ovelhas, de gado, colhedor de sicômoros, que era um tipo de figo daquele tempo. Então era uma pessoa que não tinha uma influência social. Mas foi alguém que Deus escolheu. Foi alguém que Deus separou e chamou. E lhe deu um ministério profético naqueles dias. E por Amós não falar a palavra dele, por não levar uma mensagem pessoal, e sim levar a mensagem de Deus, isso é profecia, Amazias teve que escutá-lo. O rei Jeroboão teve que escutá-lo. Não deram ouvidos, mas sofreram a consequência por conta disso.
mas Amós cumpriu o seu papel. Eu queria mostrar para a igreja hoje que, independente da nossa situação econômica, social, política, se Deus nos tem chamado ao cumprimento de uma missão, nós precisamos nos encorajar pela fé, assumirmos o nosso papel e falarmos em nome de Deus aquilo que Deus está mandando nós falarmos. Amós foi feliz ao seu tempo. O povo de Israel poderia ter sido feliz se estivesse ouvido e obedecido, mas não aconteceu assim. O final da história muitos já conhecem. Israel é totalmente tomado pela Babilônia, levado cativo, sofre lá 70 anos de exílio, para entender que somente havia um Deus que deveria ser adorado, deveria ser obedecido, deveria ser vivido em seus corações. Deus começa manifestando a sua indignação, e ele usa Amós, ele chama Amós, independente da situação e do meio social em que Amós vivia. Mas ele viu naquele homem uma pessoa íntegra, capaz de ter autoridade diante das pessoas e dos homens para apontar os seus pecados de corrupção, de injustiça. É nessa hora que nós refletimos à luz da palavra de Deus a questão da igreja. Se Amós não tivesse condições morais de falar sobre corrupção ou contra a corrupção, Deus não teria o convocado. Se Amós não tivesse condição moral de falar contra a injustiça social, contra a desonestidade, Deus não o teria chamado. E foi o único a quem Deus viu em condições de cumprir aquele papel. E Deus o revestiu de poder. E quando nós pensamos em aplicar esse texto dentro da nossa casa, nós precisamos olhar para a nossa vida de uma forma individual. Se eu quero ver o poder de Deus se manifestando dentro do meu lar, se eu quero sentir a presença de Deus agindo ali, se eu quero ver os milagres acontecendo, porque há momentos que só o milagre de Deus, nós sabemos do que estamos falando, chega uma hora que você vê que não é mais você, porque se for você, a situação não se reverterá. Então você precisa de Deus, você reconhece a sua necessidade de Deus. E aí? Você tem condições de atrair a presença de Deus à sua casa, à sua vida? Primeira pergunta, onde está a sua fé? E o que você fez com as oportunidades de construção de uma fé pura, viva e eficaz? Então nós precisamos olhar para a nossa vida e analisarmos se estamos vivendo conforme a vontade do Senhor. Antes desse texto que nós lemos, capítulo 3, verso 9, Deus faz inicialmente 8 denúncias de transgressões e pecados através do profeta. E aí nós vemos uma primeira lição, que a origem da injustiça na sociedade, na família, ou na nossa vida também, é ou acontece mediante a normalização e a acomodação do pecado em nós. Ou em nós, ou no seio familiar, ou nesse construto social que nós estamos vivendo. Deus usa o termo, por 8 vezes ele diz assim, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o meu castigo. Respondendo a algumas perguntas que algumas pessoas fazem hoje, Deus castiga? É óbvio que castiga. E por que Deus castiga? Porque Deus é didático, e o castigo de Deus é visto como uma ferramenta didática. Porque se Ele quer ensinar, Ele fala em primeiro lugar. Ele admoesta como uma chamada de atenção, um chamamento da atenção. Ele exorta num segundo plano, como alguém que vai veementemente mostrar os erros de quem Ele quer ensinar. E numa terceira instância, Deus exerce a sua força, o seu poder disciplinador. E o castigo de Deus é disciplinador. E Deus estava determinando, avisando. Avisou por meio de Isaías, avisou por meio de Jeremias, avisou antes por meio de Amós. Ele estava para lançar um castigo disciplinador sobre o seu povo. Então, por 8 vezes ele falou,
Olha, existe traição entre irmãos. São as áreas de pecado denunciadas por Deus através de Amós. Existe quebra de aliança, quebra de acordo com Deus. Existe perseguição entre as pessoas sem nenhuma misericórdia, ou seja, uma perseguição implacável. Existia assassinato de mulheres grávidas, Deus está denunciando tudo isso. Havia desrespeito aos mortos, havia mentiras e engano no meio das pessoas que se diziam ser povo de Deus. Havia um desleixo com a injustiça, e no judiciário havia vendas de sentença. Deus usa aquele homem simples do campo para denunciar tudo isso. Havia perversão de pessoas, havia práticas sexuais ilícitas. E no último grau de pecado estava a idolatria, que era a substituição do Deus verdadeiro por uma entidade pagã, que não existia, mas que para as pessoas que adoravam, existia. 8 áreas em que Deus começa a mostrar como sendo causas do seu castigo que estava por vir. Nós aprendemos, irmãos, que quando nós estabelecemos uma aliança com Deus, existe da parte de Deus um compromisso conosco. E sempre foi assim e sempre será. Jesus chegou a dizer, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E Deus, Jesus é a máxima revelação de Deus. Deus sempre pensou assim também. E aquele povo era povo de Deus, embora estivesse vivendo longe dos caminhos de Deus. Por isso existe uma ação corregedora de Deus na vida do seu povo. Por isso hoje, às vezes, nós passamos por momentos assim, em que estamos sofrendo a disciplina de Deus. Mas antes Deus nos fala, Deus nos avisa, Deus nos mostra o porquê. Porque a palavra dele é didática, é pedagógica e é dada em amor. O castigo de Deus é exercido sob o amor. E nós precisamos entender e ver assim também. Então, queridos, a origem da injustiça se dava pela normalização e acomodação do pecado no coração das pessoas e na sociedade em que elas viviam. A segunda lição que nós tiramos é que Deus manda o profeta falar ao povo para observar. Ele diz, fazei subir até os montes de Samaria, porque do alto você observa melhor. E observai, diz o profeta em nome de Deus, o tumulto, os grandes tumultos que estão acontecendo. Observai as opressões, está lá no verso 9. E ele manda que aquela palavra chegasse até os castelos. Por quê? Uma forma de Deus mostrar que a grande razão das injustiças e das opressões com relação aos pobres estava nos grandes castelos. A riqueza de poucos era estabelecida mediante a pobreza da grande maioria. Mas o grande problema é que a grande maioria também não enxergava espiritualmente a situação na qual estavam imersas. Era um caos totalmente instalado. O pecado nos cega, irmãos, tanto espiritualmente quanto também materialmente. Traz em nós uma incapacidade, ou traz a nós uma incapacidade de enxergarmos. E aí Deus fala, observai. A observação como o princípio da detecção, do diagnóstico daquilo que está acontecendo. E ele vai dizer assim, suba aos montes, como quem diz, olhe de fora, olha por cima e analisa a situação em que o meu povo está vivendo. Existe um detalhe na palavra de Deus que nos revela como Deus nos trata. É o tom e o caráter de profecia. Existem profecias que nos trazem palavras de consolação. E mediante a circunstância que estamos vivendo, independente do problema, haverá um momento em que Deus há de se manifestar e restaurar a nossa sorte, como diz uma das profecias bíblicas. Mas existe um outro tom e caráter da profecia bíblica, que é o tom da denúncia de pecados e o tom de alerta. E que a maioria das profecias bíblicas, cerca de 70% delas, tinham esse tom.
Nós estamos falando de uma profecia que tinha esse tom de alerta, de denúncia de pecados. E nós, como igreja hoje, vivemos em dois paradigmas. O primeiro paradigma seria o melhor para a nossa vida, ou seja, o paradigma de quem faz a profecia, o paradigma do profeta, de uma igreja, de um homem, de uma mulher que foi escolhido por Deus para falar a sua palavra, para anunciar a sua vontade. Alguém que tenha condições moral e espiritual de fazê-la. Mas o segundo paradigma, que é o pior, é quando nós, como igreja ou como povo de Deus, estamos vivendo como o povo de Israel naquele tempo, que é o paradigma de quem é alvo da profecia, de quem está sendo a razão da indignação de Deus, da insatisfação de Deus, sobre quem virá a manifestação ou o castigo de Deus, como forma de intervenção na sociedade. E aí nós precisamos olhar em qual dos paradigmas nós estamos inseridos. Será que Deus poderia te escolher hoje para ser uma voz profética, denunciando alguns tipos de pecado que estão às vezes na sociedade, mas que estão às vezes dentro da sua casa? Quantos pais, quantas mães hoje sabem da situação de alguns pecados dentro da sua casa e não têm tido forças, porque não têm se visto com autoridade suficiente para repreender a ação do maligno e ser voz profética de Deus dentro do seu lar? Já pensou sobre isso? É maravilhoso, irmãos, podermos ser usados por Deus. É lindo, é gratificante, é bênção do Senhor. Mas é triste quando Deus não pode nos usar mais, ou quando nós nos vemos numa condição de não termos condições de sermos mais usados por Deus. É nessa hora que o homem, que a mulher precisam parar, fazer um autoexame, parar, mudar a sua vida, buscar forças na palavra de Deus, no seu relacionamento com Deus. Eu olho para a nação de Israel e me pergunto, por que, Senhor, que aconteceu isso com o seu povo? Por que os juízes estavam vendendo sentença? Por que os ricos estavam oprimindo os pobres? Por que os pobres continuavam nos seus pecados de idolatria? Eu me lembro da primeira viagem missionária que fizemos ao Ceará. Descemos em Fortaleza e viajamos cerca de 5 a 6 horas numa van para chegarmos na cidade de São Benedito. Atravessamos o sertão. E uma das irmãs que estavam ali naquela van, apertada comigo, perguntaram, pastor, por que será que o Nordeste vive há tanto tempo esta seca? E uma das respostas possíveis, o Espírito Santo me deu naquele momento. E eu respondi para aquela irmã, a quem eles têm pedido a solução dessa seca durante todos esses anos? A quem? A Deus? Eu não preciso responder para os irmãos. Os irmãos sabem. E em toda a cidade que eu entrava, havia ali um ídolo, que era o padroeiro da cidade, a quem eles pediam a chuva. E quando nós percebemos que as respostas não vêm, nós sabemos que é porque ou estamos pedindo de uma forma errada, indignamente, ou, neste caso, é porque estamos pedindo a pessoa errada. E Deus não vai manifestar, não vai responder, para não endossar uma atitude errada. O que estava acontecendo em Israel naquele tempo era isso. O povo estava vivendo de forma oprimida, miserável, era povo de Deus. Isso entristecia o coração de Deus. Mas Deus não mudava a sua situação. Por quê? Porque eles estabeleceram outros ídolos, prestavam culto a outros ídolos, se ajoelhavam diante de outros ídolos, faziam suas orações a outros ídolos e não pediam a Deus. E só depois do exílio na Babilônia, 70 anos de sofrimento, é que o povo de Israel chegou à conclusão, só existe um Deus, Deus verdadeiro, Javé, Jeová.
E é a Ele a quem nós vamos fazer sempre as nossas orações. Entende por que às vezes Deus permite um exílio na nossa vida? Por que às vezes Deus permite o sofrimento, a tribulação? Por causa da dureza dos nossos corações. E Deus manda o povo subir até o monte, ou os montes de Samaria, que estavam em volta de Samaria, e observar o que estava acontecendo lá. A observação era o princípio. A partir da observação, eles poderiam verificar alguns detalhes que estavam passando desapercebidos. A partir da observação, nós hoje podemos comparar a nossa vida com um passado. Não no sentido de termos acusação sobre o que vivemos, mas podemos comparar a nossa situação hoje com um passado que era melhor. Nós estamos falando de uma palavra que Deus deu ao seu povo. Então nós podemos aplicar esta palavra hoje só a quem é povo de Deus. E às vezes nós estamos vivendo hoje uma circunstância pior do que vivíamos no nosso passado. E quando saímos do problema, tentamos nos abstrair da situação e olharmos por cima, nós podemos, pela observação, fazermos também uma comparação com a nossa vida no passado. E infelizmente, vamos ver como que era bom antes. E por que ficou ruim agora? Desleixo espiritual, descompromisso com Deus, esfriamento no seu relacionamento com Deus são as respostas. O princípio da observação também se aplica à avaliação do presente. Então você pode comparar o seu presente com o seu passado, e isso vai endossar a sua circunstância de necessidade de Deus. Mas você pode também, pela observação, avaliar a sua vida. Por que você está assim? O que te levou a estar assim? O que você precisa fazer para sair dessa situação? A profecia, embora tenha saído da boca de um homem simples, sem cultura, foi palavra de Deus, inspirada por Deus. E ela falou de coisas profundas, como fala até hoje, irmãos. Eu preciso sair dos problemas que estou vivendo e olhar como quem pode olhar por cima, porque Deus permite isso. E aí eu vou avaliar a minha situação, o meu presente, e também vou poder projetar o meu futuro. Olha que coisa maravilhosa. Se você não consegue entender, nem dominar o seu presente, como que você vai projetar um futuro? Como que você vai construir uma casa sem construir o alicerce dela antes? Como é que você constrói um alicerce sem ter um projeto específico da casa que você quer construir? Então a observação que Deus estava mandando o seu povo fazer tinha por objetivo estas ações, permitir essas ações. Aprendemos mais 3 coisas acerca da observação. A observação evita a ingratidão. Porque quando nós observamos, essa semana eu falei com um irmão da igreja por telefone, e eu perguntei como está a sua vida. E esse irmão, sempre que eu fazia essa pergunta, ele reclamava de alguma coisa. E ontem ele me surpreendeu. Sabe o que ele falou? Minha vida está muito boa. Se eu olhar para o lado, eu vou ver gente que está no hospital, e eu e toda a minha família estamos com saúde. Se eu olhar para o lado, eu vou ver gente que está passando fome, e eu, com toda a minha casa, temos o que comer. Minha vida está equilibrada, estou bem espiritualmente, tenho fé no Deus a quem sirvo. E eu confesso para os irmãos que fiquei feliz com aquela resposta. Surpreso. E falei assim, alguém está ouvindo a voz de Deus. A observação tem esse papel. Quando nós olhamos e observamos o mundo ao nosso redor, nós deixamos de reclamar dos pequenos problemas que nós temos, os quais nós passamos. E isso desconstrói toda a raiz de ingratidão que às vezes tenta se instalar no nosso coração. A observação, em segundo lugar, nos faz identificar a origem e a razão dos nossos problemas. E em terceiro lugar, a observação tem o poder de aliviar toda e qualquer ansiedade que possa nascer na nossa vida. Sabe por quê? Quando nós observamos
a nossa situação, o nosso passado, nós vamos chegar à conclusão que o Deus que já fez um dia é o mesmo Deus que pode fazer hoje. E eu preciso aprender a descansar nele. Amém? Por isso que a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 7, diz: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós observamos a vida, nós começamos, ou temos a oportunidade de permitir, lançar sobre Deus a ansiedade que tenta tomar conta do nosso ser. Amém, queridos? A segunda palavra que Deus dá nesse verso 9, quando Ele manda o povo se ajuntar sobre os montes de Samaria e ver os grandes problemas que há nela, a segunda palavra diz respeito às opressões também. E o conceito de opressão, nós poderíamos pensar a nível prático acerca dele. Opressão é tudo aquilo que traz angústia. Você pode estar sendo oprimido a nível material, a nível emocional ou sentimental, e você pode também estar sendo oprimido num terceiro nível, que é o nível espiritual. A opressão é diagnosticada mediante um estado interior da sua alma. A angústia que muitas vezes poderá te levar a uma depressão. A observação permite identificar qual é a razão. Deus fala: existe opressão no meio do meu povo. Opressão a nível material, dívidas, compromissos que não estão sendo saudados, que estão se acumulando, se avolumando, e ninguém gosta de não andar em dia com seus compromissos. Isso traz opressão para a alma. Compromissos que às vezes são quebrados a nível de relacionamento. O adultério, a traição, a decepção com as pessoas. E aí não precisa ser a nível de casamento, mas poderíamos pensar numa traição a nível de um relacionamento entre amigos. Isso traz opressão emocional. A nossa alma fica angustiada também. Mas a pior de todas as opressões é a opressão espiritual. É quando nós estamos sendo alvos do nosso inimigo maior. É quando parece que os poderes do inferno se levantam para nos destruir. Mas a palavra de Deus nos garante que nós não seremos destruídos, mas poderemos ser oprimidos. E a palavra de Deus nos garante que em Deus nós teremos a força necessária para suportarmos essa opressão. Eu creio que Israel estava passando por esses 3 tipos de opressão. A opressão material por conta das injustiças, das sentenças vendidas pelo judiciário, das negociações desonestas que aconteciam. Estava passando pelas opressões emocionais, porque quando o pecado está instaurado no meio de uma sociedade, e nós olhamos para as denúncias que Deus fez antes, Deus falou sobre a quebra da aliança, falou sobre a quebra do acordo, falou sobre a traição entre irmãos. Então havia opressão emocional. Mas Deus falou sobre a idolatria. Então havia também a opressão espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós permitimos que a nossa alma esteja angustiada por conta de alguns pecados que nós temos cometido ou temos nos calado diante deles e somos influenciados. Da mesma forma que na carta aos Coríntios o apóstolo Paulo fala: olha, a esposa crente santifica o marido não crente, ou o marido crente santifica a esposa não crente, e por isso não devem se separar. Paulo está falando da influência espiritual. No caso, a influência positiva. Mas se existe a influência espiritual positiva, é porque existe também a influência espiritual negativa, e é essa que traz a opressão. É quando o homem e a mulher de Deus se calam diante dos pecados.
e começam a conviver com eles. Talvez não em si, mas com quem eles convivem e na vida de quem está ao seu redor. O ser humano é influenciado pelo meio onde vive. É nessa hora que nós precisamos selecionar nossas companhias. Mas aquelas companhias que nós não podemos selecionar, olha para a sua casa, para a sua família, esposo, mulher, filhos. Ali está o seu compromisso diante de Deus, de abençoá-los. Não se cale. Seja uma voz profética. Não se acomode diante daquilo que a cultura pode estar dizendo que é normal. Se a palavra de Deus diz que não é normal, denuncie, fale, interceda, ore. Fale e não se cale. Foi o que Deus falou para Esther no seu tempo. E ela fez diferença, abençoou a sua nação. Porque estando lá no palácio, ouviu e obedeceu à voz de Deus. Ela tinha que falar e não se calar. Porque para isto, naquele tempo, Deus tinha colocado ela naquele palácio. Então, se Deus te deu uma família, se Jesus entrou no seu coração e você hoje é um homem ou uma mulher salva, talvez seja para isso que Deus te salvou. Para levar a salvação à sua casa. Portanto, fale e não se cale. Seja uma voz profética na sua casa ou no meio onde você vive. Amém, irmãos? Por quê? É a terceira e última lição. Porque a omissão não é um atributo de Deus. E se a omissão não é um atributo de Deus, não pode ser uma característica na minha vida também. Não posso carregar comigo a marca da omissão. No verso 11 desse texto, capítulo 3 de Amós, diz assim: portanto, diz o Senhor, um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Deus avisa, Deus alerta, Deus levanta um profeta, mas Deus não é Deus omisso. Ele diz: eu vou intervir no meio da minha nação. Deus diz: eu vou intervir na tua casa. Deus diz: eu vou intervir na tua igreja. Eu vou intervir onde você estiver. Porque o meu compromisso contigo não falhará. Amém? E lá em Hebreus capítulo 12, irmãos, nós entendemos o porquê disso. A palavra de Deus nos diz que Deus, como Pai, Ele corrige os seus filhos. Diz assim, Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, e açoita a qualquer que Ele recebe por filho. A palavra é forte, mas é verdadeira. Se suportais a correção, é porque Deus está te tratando como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? E ele conclui dizendo, mas se estáis em disciplina, ou seja, se estáis sendo corrigidos pelo Senhor, dê graças a Deus, porque você está sendo feito filho de Deus, e não um bastardo, um filho não reconhecido. Isso aconteceu com o povo de Israel. Deus agiu disciplinando, com força, mas com amor, trazendo correção. E às vezes, irmãos, nós somos omissos naquilo que é obrigação nossa. E o Senhor está nos chamando a uma atitude radical, talvez. Talvez nós tenhamos lidado com o pecado até o dia de hoje, como uma forma complacente, tolerante. Temos sido longânimos com aquilo que Deus falou para não sermos longânimos, o pecado. E Deus nos chama para darmos um basta nessa situação. Vá até o monte e observe. Ouça essa palavra de Deus e aplique na sua vida. Observe a sua vida. Compare com o teu passado. Avalie o seu presente, para que você possa estabelecer uma condição de projetar o seu futuro segundo os planos de Deus. E não seja omisso.
naquilo que você identificar, ou seja, naquilo que Deus te falar. Seja obediente e tenha fé. Se for necessário coragem, Deus vai te dar essa coragem. Mas não seja complacente com o pecado, não seja omisso. Seja uma voz profética de Deus, como Amós foi naqueles dias. Amém? E por isso, Deus fecha esta profecia dizendo: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Muitas vezes pensamos que Deus está conosco, dizemos que Deus está conosco, mas se não estivermos buscando e vivendo o bem, Deus não estará conosco. O Senhor dos exércitos é aquele que age, é aquele Deus que nos dá a vitória, que luta por nós. Nós queremos o Deus dos exércitos na nossa vida, diante das nossas batalhas que vivemos. Mas sabe o que nós aprendemos a mais nesse texto? Que o mesmo Deus que é Senhor dos exércitos, que luta por nós, é o Deus que é o Deus de Jacó, que se relaciona em misericórdia e em amor. E Deus não quer ser somente Senhor dos exércitos nas nossas vidas. Não quer ser lembrado somente nos momentos das nossas lutas que acontecem, que estão presentes. Ele quer ser também o Deus de Jacó, o Deus que se relaciona, que ouve um pedido de perdão, que exerce a misericórdia e que em amor perdoa, corrige. E Deus fala: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Amém?